Você sabia que a medida 927 ela perdeu a sua vigência e com isso gera grande impacto na relação de trabalho? Por isso que eu, Gustavo Cicotosti, juntamente aqui com a doutora Amanda, vamos tratar disso para que você tenha aí um norte do que está acontecendo no cenário trabalhista. É importante, doutora, iniciar aqui falando sobre o teletrabalho. O teletrabalho, com a medida provisória, ele fazia com que a empresa, de forma unilateral, ou seja, a sua própria vontade, fizesse o acordo do empregado trabalhar na sua residência. E agora, com a perda da medida, com a queda da medida provisória, esse acordo tem que ser mútuo, ou seja, empregado em concordância com o empregador para que esse trabalho seja feito remotamente. Uma outra questão que estava na medida provisória era que os estagiários poderiam fazer o home office também. Com a queda da medida provisória, também não pode mais, o estagiário tem que estar no local de trabalho e com isso há um grande impacto, porque as empresas que ainda continuam com seus estagiários em home office têm que automaticamente fazer o seu retorno ao trabalho. Doutora Amanda, tem algum ponto que queira... Eu acho que nesse ponto do teletrabalho do estagiário, acho que é importante frisar que um adendo contratual, doutor, será que não seria possível fazer a manutenção desse contrato, mesmo em home office, fazendo um adendo contratual ao contrato de estágio? Até poderia fazer. Isso em concordância, obviamente, com o estagiário, mas o ideal seria mesmo que esse estagiário fosse tenha o seu labor, né, no local, na sede da empresa. Perfeito, doutor. Um ponto que eu queria colocar também é a questão das férias. As férias, elas sofreram um grande abalo aí, né, doutor, com a promulgação da MP 927, especialmente quanto à sua antecipação, né? A MP 927, doutor, ela trouxe a possibilidade de antecipação do período de férias, mesmo o empregado não tendo esse período aquisitivo completo, né? Então, deu direito ao empregado gozar de umas férias que ele ainda, na verdade, não possuía direito. Outro ponto importante foi a questão da comunicação das férias, né? Pela regra original da CLT, a comunicação das férias tem que ser feita com antecedência mínima de 30 dias. A MP ela veio flexibilizando essa regra e possibilitando, né, doutor, a comunicação em 48 horas, né, do período de férias, exatamente desse período de antecipação. Então isso caiu, voltou a valer novamente a regra antiga, que é de comunicar antecipadamente 30 dias sobre o período de férias, que por sua vez também não poderá ser menos de 10 dias. E nesse sentido também, doutor, vai a questão das férias coletivas, né? Como que funciona essas férias coletivas? Porque a gente viu que a individual teve o seu prazo de 48 horas, né? Já do aviso, a questão aí do pagamento e das coletivas. Como é que seria então? Como é que é feita como é que ficou, como é que é agora? Justamente, doutor, nesse ponto, a regra que volta a valer da CLT prevê que o aviso de férias ele deve ser feito com pelo menos 15 dias de antecedência. E o funcionário em férias coletivas, ele não vai poder gozar de menos de 10 dias. Então é muito importante aí a empresa estar atenta nesses pontos, porque a medida provisória caindo, né, o empregador não pode mais utilizar dessas barganhas para tentar aí, né, amenizar a situação até que o governo edite, né, ou uma nova medida provisória ou um novo decreto. Então é muito importante a gente estar atento, né, doutora, nesses pontos. Exatamente. Um outro ponto que eu acho que muito importante é dos feriados, que antes, com a medida provisória, os feriados eles poderiam ter sido antecipados, né, doutora? E agora, com a queda da medida provisória, esses feriados não religiosos, eles não podem mais ser antecipados, tá? Então é mais uma dica aí, mais um detalhe que é importante ser mencionado, né? Sim, sim. Tem E por mais falar alguma em detalhes importantes, doutor, vamos frisar a questão do FGTS. Né? Com a MP, a gente tinha a possibilidade de suspender o pagamento do FGTS, o empregador tinha essa flexibilização do pagamento, poderia suspender, e as competências de abril, maio e junho, elas poderiam ser parceladas em até 6 vezes. E com o fim da MP, isso não é possível mais, o FGTS volta a ser pago normalmente, mensalmente, né, doutor? Então, é uma alteração bastante importante nesse momento de crise. Exato, exatamente.
Um outro ponto aqui que eu vou mencionar, essa parte do FGTS é muito importante. O empregador que precisa fazer o recolhimento agora já é necessário estar fazendo. E questão da compensação do banco de horas, que com a medida provisória, essa compensação poderia ser feita em 18 meses, ela volta a ser aí por 6 meses, que é muito importante. O funcionário está com horas extras, uma hora a pagar, vamos colocar assim, é importante que seja feita essa compensação no prazo aí de 6 meses, né, doutora? Exatamente, doutora. E frisar que, mesmo com o fim da vigência da MP 927, né, doutor, quem aplicou a MP aos contratos de trabalho antes da queda dela continua valendo a mesma coisa, nenhum contrato é prejudicado. Se você fez o parcelamento do FGTS, se o empregador parcelou em 6 vezes, ele continua pagando normalmente. Essa regra vale para agora em diante, para esse mês em diante. Muito bom destacado aí pela doutora Amanda, né? Então é muito bom ficar atento, a gente frisa aí mais uma vez, né? E um ponto que é interessante também, a questão da norma regulamentadora da saúde e segurança do trabalho, que a fiscalização ela estava orientando os empregadores, né, as empresas, de como agir. Agora, com a queda da medida provisória, a fiscalização está gerando multas, né, caso a empresa descumpra aí qualquer norma que rege aí a segurança e a saúde do seu trabalhador. Exatamente. Se a fiscalização adentrasse a empresa e verificasse alguma irregularidade, ela iria somente orientar, né, doutor? Agora, no entanto, vai passar a multar diretamente, né? Exatamente, exatamente. Do meu ponto em destaque seria exatamente isso. A doutora Amanda teria mais alguma coisa para passar? São as alterações mais importantes promovidas aí pela queda da MP. Agradecemos então a cada um de você que está assistindo aqui esse vídeo, a cada um que está acompanhando aí todo esse cenário que nós estamos vendo aí do nosso mundo trabalhista. E fiquem atentos que vai ter mais vídeos, vai ter mais informações para você. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo, marque aqui nos comentários que nós estaremos fazendo esse vídeo, tirando dúvidas para vocês. Tá joia, gente? E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.